E agora é oficial, Filipe Luís pode estar indo embora do Flamengo para o Atlético de Madrid. Vou falar sobre isso. Vou falar também sobre a situação do Pedro, que adiou novamente o seu retorno. Vou falar também sobre a situação do Jorginho e Léo Ortiz. Eu vou deixar você muito bem informado de tudo que está acontecendo com o nosso Mengão. Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Arthur Notícia do Flamengo. E eu já trazendo situações do nosso Mengão. Antes de começar, deixa o like, inscreve no canal e ativa o sininho para não perder mais nenhum vídeo. E compartilhe o vídeo com o seu amigo rubro-negro, sua amiga rubro-negra, para ele sempre estar sabendo o que está acontecendo com o nosso Mengão. Tem um dia que todo dia. Bom, antes de começar o vídeo eu quero te falar uma coisa. Você quer me acompanhar mais das minhas informações, ou até me conhecer mais sobre a minha informação, me siga no meu Instagram, @sortofelix, também só de perfil que tem aqui no YouTube, que lá no meu Instagram até faz você me identificar. Lá você se manter muito bem informado de tudo que está acontecendo com o nosso Mengão. Então me segue lá para dar aquela força. E aqui no YouTube, deixa o like, inscreve no canal e compartilhe para achar nossa incrível marca de 1000 inscritos ainda esse mês. Então é muito importante seu like e a sua inscrição. E ativa o sininho para postar um vídeo novo no YouTube, vai te notificar. Bom, deixa eu começar o vídeo, cara. Já falando da situação do Jorginho, do Léo Ortiz e do último treino do Flamengo. Cara, hoje o Flamengo realizou na parte da manhã o último treino visando o jogo contra o Fluminense amanhã no Maracanã. Lembrando que o jogo vai ser no Maracanã, mas o mando de campo não vai ser do Flamengo, vai ser do Fluminense. Pra quem não sabe, desde a chegada do Zubeldia no Fluminense, o Fluminense está invicto no Maracanã, não perdeu, ganhou inclusive do Mirassol no Maracanã. Então tem que ficar de olho bem aberto nesse Fluminense aí. Vamos tentar conseguir mais uma vitória. E cara, igual eu falei ontem, o Jorginho e o Léo voltaram a treinar em campo normalmente, e a expectativa muito grande, praticamente quase 100%, que eles sejam relacionados para a partida de amanhã contra o Fluminense. Então são duas aí excelentes notícias e de volta ao time do técnico Filipe Luís, porque é muito importante mesmo o retorno desses dois jogadores. Para quem não sabe, o Jorginho teve uma lesão na costa direita no jogo contra o Racing lá na Argentina, na semifinal da Libertadores, em Alvejaneda, lá na Argentina. O Léo Ortiz sofreu uma lesão no jogo ainda contra o Palmeiras, naquela dividida com o Vitor Roque. Ele machucou o tornozelo direito e aí está se recuperando. Aquele jogo que o Flamengo venceu por 3-2 no Maracanã. Então ele ainda está se recuperando, ele se recuperou e agora a expectativa é grande que eles sejam relacionados para a partida contra o Fluminense. Jogo que o Flamengo precisa ganhar, precisa garantir os 3 pontos para se manter líder do Campeonato Brasileiro. Vamos ver o que vai acontecer. Bom, mudar de assunto, cara. Falar agora sobre a situação do Pedro. Porque, cara, a situação do Pedro é o seguinte, meu amigo. Havia uma expectativa que o Pedro voltasse no jogo de amanhã contra o Fluminense. Só que aconteceu um problema. Por quê? Pra quem não sabe, ele vai usar, tipo, como é que é o nome, meu Deus? Acho que é tipo uma tábua. Não lembro o nome. Como é que fala? Suporte, assim. Vamos usar assim, ó. Suporte. Bem resistente assim no braço. Ele já está treinando com esse suporte. Só que o problema é o seguinte. Ele está treinando tem pouco tempo com esse suporte. Então o Flamengo está com medo de colocar ele em campo, ele cair em cima do braço e piorar a situação dele. Então por isso o Flamengo decidiu adiar o retorno dele e botar só no jogo contra o Bragantino no final de semana. Então ele não vai jogar quarta, vai jogar só sábado, que é dia 22. Então o retorno do Pedro foi adiado por causa disso, porque ele está treinando tem pouco tempo com esse negócio e o Flamengo está com medo de colocar ele em campo, sei lá, ele cair em cima do braço e piorar o braço dele, que já está se recuperando de um grande lesão, e piorar ainda mais a situação. Então o Flamengo preferiu preservar essa situação do Pedro, que esse ano ele, por mais que ele teve algumas lesões, ele jogou muito bem. Eu não sei o tanto que ele jogou pouco no Campeonato Brasileiro. Ele é o 5º artilheiro com 12 gols. Só pra você ter noção. Ele jogou muito pouco, mas ele já tem 12 gols no Campeonato Brasileiro. E ele está em 5º lugar. Não, ele está em 4º. Quem está atrás dele é o Reinaldo, com 10 gols. Então, por isso que o retorno do Pedro foi adiado. Por causa que ele estava jogando muito pouco. E eu achei que o Flamengo fez certo. Porque imagina, você coloca ele no jogo contra o Fluminense, ele que está pouco adaptado com isso. Acho que ele fez uns 4, 3 treinos ainda. É pouco para ele conseguir se adaptar. Então, o Flamengo preferiu. Para mim foi bom, porque vai que ele sofre uma dividida e cai em cima do braço e pode piorar ainda mais o braço do jogador. Então, foi muito bom mesmo o Flamengo ter
adiado o retorno aí do camisa 9 do Mengão, que tá fazendo muita falta, porque, rapaz do céu, jogo contra o Sport, e a gente colocou o Juninho, jogou muito bem, então, mas tirando o Juninho, a gente não tem um ataque. O Juninho também não é aquele, o Petkovic da vida, ele não é, tá ligado? A gente precisa de um ataque. A gente tá sentindo muita, mas muita falta do Pedro em campo. O Pedro é um cara muito diferente, não só como atacante, os passes, a qualidade dele, o pivô dele, que ninguém sabe fazer um pivô daquele, nem o Bruno Henrique, que é um pivô daquele lá, é absurdo aquele pivô que ele fez contra o Palmeiras, que ele um pivô, deu passe pro Arrascaeta, o Arrascaeta só meteu pro fundo do gol e abriu o placar em cima do Palmeiras. Então o Pedro é um jogador que tá fazendo muita falta no time do Flamengo, mas vamos ver que ele consiga voltar no jogo contra o Bragantino muito bem. Bom, falar agora sobre bilionário que quer tirar o Felipe Luiz do Flamengo. Cara, Miranda, ele deu uma entrevista esses dias, ele tá trabalhando no Atlético de Madrid. E aí, cara, falaram sobre contratar o Felipe Luiz. E ele falou que é o sonho do Atlético de Madrid ter, pra quem não sabe, o milionário que comprou parte do Atlético de Madrid, ele é presidente do Atlético de Madrid. E ele quer fazer o seguinte, contratar o Felipe Luiz e o Felipe Luiz colocar ele como auxiliar técnico. Pra quem não sabe, esse cara que quer contratar o Felipe Luiz, o presidente do clube, ele comprou 70% do Atlético de Madrid por 8 bilhões. Não é 1 bilhão, é 8. 8 bilhões, tá? Não é 8 milhões, não. 8 bilhões. Ele comprou, rapaz, é muita grana. Você não entende, 8 bilhões é muita grana. O cara comprou o Atlético de Madrid inteiro. Comprou e esse dinheiro todo só foi 70%. Imagina 100%, é 40 bilhões, né? Rapaz, isso é muita grana. E aí, ele falou que quer contratar o Felipe Luiz para o Flamengo, porque é o sonho da diretoria dar esse time Felipe Luiz e ele arrumar esse time. Isso é muito ruim para o Flamengo, porque esse ano ele teve o interesse do Bayer Leverkusen, só que não chegou na proposta. Ele teve a proposta do Fenerbahçe, que ele recusou, preferiu ficar no Flamengo. E ele só tem mais um mês e meio de contrato com o Flamengo. O contrato dele acho que acaba no final do ano, se não me engano, acaba dia 18 de... hoje é dia 18, acaba dia 18 de dezembro o contrato dele. Ou seja, ele tem praticamente quase nem um mês e meio para acabar o contrato. Então o Flamengo precisa renovar o contrato dele, porque, cara... Porque é claro que a gente sabe que a proposta que o Felipe Luiz quer é muito grande. Mas se você tentar um acordo ali de 1 milhão, tentar fazer um acordo. Tipo, tá um acordo, só que o papel não tá assinado, então não vale nada, entendeu? Então, o Flamengo tem que ficar muito de olho na situação ainda do Felipe Luiz. Pra quem não sabe, não é novidade pra ninguém. Que o Atlético de Madrid tá interessado no Felipe Luiz. Mas vamos ver o que vai acontecer. Bom, galera, essas foram as informações do nosso Mengão. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal. Um beijo pra vocês, uns que Jesus chama, falou!